Por falar em Brasil, como é que tá a sua região aí? Conta pra gente. Minha gente, a gente vai falar das queimadas agora. O nosso país tem registrado números assustadores quando o assunto são as queimadas. De janeiro até agosto deste ano, os incêndios já atingiram 11,39 milhões de hectares. Segundo dados do Monitor do Fogo, MapBiomas. O programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou que 2024 deve ser o maior em número de queimadas da última década. E setembro ganhou o título de pior mês em registros de queimada nos últimos 14 anos. As consequências das queimadas, de modo geral, são prejudiciais, tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. Para a gente conversar sobre o assunto, a gente recebe na nossa casa o doutor em meteorologia e coordenador de operações, substituto do CEMADEM, Giovanni D'Olife. Seja muito bem-vindo à nossa casa, Giovanni. Obrigado, Avi. Um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo. Prazer é nosso. Muito obrigado. Giovanni, eu acho que nessa época do ano, todo mundo fala, é uma época para queimadas, né? Pelo tempo seco, enfim. Mas ela tem sido bem mais assustadora do que o comum, vamos dizer assim? Sim, perfeito. Setembro, final do período seco, vai começar a chover, é a época mais crítica. A gente ficou meses com pouca chuva, solo muito seco, vegetação muito seco, o ar seco. Qualquer pequeno início de fogo se propaga muito fácil. Por que esse ano está pior? Bom, a gente teve o início da temporada seca mais cedo esse ano. As chuvas acabaram mais cedo e choveu menos do que a média no último verão. Então a gente começou mais cedo e está se prolongando. Setembro já era para no final do mês começar algumas chuvas e a gente não tem tido praticamente nada. Começou outubro e continua sem chover. Além disso, se a gente olhar o histórico mais tempo para trás, a gente tem as últimas 3 décadas com muito mais anos secos do que chuvosos. Quando a gente olha um histórico maior, para trás oscilava. Um ano seco, um ano chuvoso, era mais ou menos equilibrado. Nas últimas 3 décadas, parece que a gente vive um novo clima, onde os anos secos predominam em cima de anos úmidos. Isso nessas áreas, por exemplo, mais úmidas, como a gente tem o Pantanal, ou a própria, né, o Amazonas, a Amazônia, são áreas úmidas. Como é que a queimada está chegando lá? Tudo é por causa do aquecimento global? A gente sabe que também tem lado humano, das coisas que a gente acha que na Amazônia principalmente, né? Como que a gente pode explicar isso? Tem as duas coisas. O homem está contribuindo, colocando fogo, né? E o planeta mais quente, ele está contribuindo para que aqui no Brasil a gente tenha menos chuva, além de temperaturas mais altas. Então, com menos chuva, fica tudo mais seco, temperaturas mais altas favorecem a propagação do fogo e o homem usa o fogo como uma técnica de manejo na agricultura e na pecuária, para limpar o pasto, né? Antes de plantar de novo, tal, ele coloca fogo. Então isso é uma prática comum. Em anos que não estão muito secos, isso não gera muito problema. Mas esse ano foi um problemão, porque qualquer início de fogo se propaga muito rápido para grandes áreas. Então a gente teve extensões de vegetação que pegaram fogo em áreas muito maiores do que os outros anos, gerando muito mais fumaça no ar. A gente percebeu esse inverno, né? Até a visibilidade restrita. Total. A gente anda aqui no Vale do Paraíba, na Dutra, tinha dia que a gente mal via a Serra da Mantiqueira, Exato. que é sempre muito visível, né? Sempre turvo, sempre fechado o tempo, né? A gente parece que via a fumaça, Exatamente. né? Você Era a tava própria vendo uma fumaça, que não era a fumaça só das queimadas aqui na região, ela vinha de longe. Esse fogo que acontece lá na Amazônia, lá no Pantanal, que aliás esse ano bateu o recorde, né, de queimadas, tinha sido 2020 o pior ano de queimadas no Pantanal, esse ano a gente está batendo. Então toda aquela fumaça ela é trazida pelos ventos. Os ventos normalmente circulam vindo lá do interior para cá. Então, semana após semana, o fogo acontecendo, a fumaça sendo jogada no ar, esse vento ia trazendo, somando com um ponto ou outro aqui na região. Por isso que a gente teve boa parte do Brasil coberto por essa nuvem de fumaça, que não é só uma fumaça, não compromete só a visibilidade, é poluição aquilo dali. Né? Tem SO2, tem CO2, tem NO2, tem elementos químicos que fazem mal para a nossa saúde, tem poeira bem pequenininha, a gente chama particulado inalável, que a gente respira, vai para o pulmão da gente e prejudica a saúde. Voltando assim, né, há quase 35 anos, a gente teve no Brasil a EcoRio 92, né? Que foi um marco na história, eu lembro, eu era menino, mas eu lembro muito disso. A gente fez trabalho de escola falando sobre o ocorrido e tudo mais. O que mudou da EcoRio para cá nesses 35 anos? Melhorou ou você acha que não melhorou?
Olha, em termos de emissões de gases de efeito estufa, a gente vê muito pouca melhora. Mas, mundialmente, tem-se hoje uma consciência muito maior de que o problema existe. Lá atrás, essa consciência estava numa elite que tinha acesso à informação. Hoje, toda a população tem acesso a isso e sabe que o homem está impactando no clima. As nossas emissões aumentaram em uma proporção, assim, eu vou dar números para ajudar. Sim. O CO2 na atmosfera começou a ser medido na década de 50. Um pesquisador americano estava medindo lá nos Estados Unidos, mas ele queria saber o efeito da industrialização. Aí ele foi medir lá no Havaí, em cima de uma montanha no Havaí, ou seja, longe de qualquer indústria, né? Naquela época ele media em torno de 310 partes por milhão, né? Que é a medida de CO2 na atmosfera. Hoje, a gente mede 425 partes por milhão. É um aumento de quase 40% na quantidade de CO2. Não tem nenhuma causa, nenhuma fonte natural que gere toda essa quantidade de CO2. Só pode ser o ser humano. E as medidas, as estimativas, dizem que a gente está emitindo por ano 62 bilhões de toneladas de CO2. Aí, como é que se chegou à conclusão de que esse CO2 todo é a causa do aquecimento global? Entre a década de 80 e 90, a NASA estava estudando o clima de outros planetas. E nessas simulações de computador, eles perceberam que os planetas que tinham mais gás de efeito estufa tinham a temperatura mais alta. Aí eles pararam para pensar, opa, então peraí, esse aumento que a gente está percebendo é então por causa do aumento de CO2, totalmente compatível. Você vê, estudando o clima de outros planetas, a gente se deu conta de que esse CO2 aumentando está esquentando o planeta. E um planeta mais quente gera os extremos que a gente está observando. A gente tem um depoimento aqui de uma pessoa que vai falar por uma comunidade toda que tem sofrido muito com a queimada, principalmente os ribeirinhos, que eles não têm um automóvel para de repente chegar onde eles precisam, e eu acho que eles conseguem visualizar isso de uma forma que é até mais dolorosa do que a gente possa imaginar. Vamos assistir. Olá, eu me chamo Mariane, moro no Lago de Acajatuba, que faz parte do município de Iranduba, no Amazonas, e infelizmente, como em outros locais no Amazonas, também estamos sofrendo com os avanços das queimadas aqui no Rio Negro. São vários focos de incêndio que estão acabando com a nossa fauna, nossa flora, nossa biodiversidade. Não sei o que será de nós daqui mais um tempo, o que será para as próximas gerações. É preocupante, desesperador. Eu, como moradora ribeirinha daqui, eu me preocupo com os animais que estão lá, que são várias espécies de animais que moram ali, são árvores que são vidas. Nós estamos sofrendo com a fumaça, com as queimadas, e isso é preocupante. E infelizmente é essa notícia que eu tenho para dar para vocês. Muito obrigada aí pelo espaço. Um beijo para você, Ari. Muito longe, né, das pessoas. Exato. É muito longe. Exato. Me preocupar com algo que está tão longe de mim. E é isso que eu acho que a gente precisa falar em cima, né? Porque a gente fala de pequenas ações e parece que a gente está repetindo coisas de quinta série, mas que acho que as pessoas não passaram de ano ainda e não entenderam que isso é necessário. E eu queria que você falasse para todo mundo que está em casa, tá bom, mas eu não moro lá, o que isso vai prejudicar a minha vida? Bom, a gente até já falou aqui, né, que a fumaça desse fogo lá na Amazônia chega até aqui. A cidade de São Paulo, onde a CETESB mede lá a qualidade do ar, teve o pior dia da sua história, de 40 anos medindo a poluição, a qualidade do ar na cidade de São Paulo. E antes desses 40 anos, a cidade não era como é hoje, certamente não tinha poluição. Então foi os piores dias da história. E essa fumaça que vem da Amazônia contribuiu bastante para essa piora na qualidade do ar. Então, aqui no Vale do Paraíba a gente não mede, outras regiões do país não mede, mas certamente a gente teve alguns dos dias com a pior qualidade do ar que prejudica a nossa saúde. A Amazônia está vivendo a pior seca da história, o nível dos rios atingindo valores mínimos históricos. E lá, além do fogo, que gera muito problema, a fumaça, problemas de saúde, o nível dos rios muito baixo prejudica toda a economia, toda a vida deles, porque são as estradas da região norte, são os rios. Sem água, eles não conseguem se deslocar. Os insumos que vêm para os supermercados, por exemplo, não chegam, ou tem mais trabalho para chegar e aumenta o preço dos alimentos. Muitos lugares vivem com gerador de energia para ter eletricidade, aí não chega o combustível para ter energia elétrica. Então
Então é um impacto de uma dimensão que a gente não imagina. Os aeroportos, com essa fumaça toda, têm dificuldade para ter o trabalho, né, de pouso, as operações nos aeroportos. E essa fumaça, essa situação, essa seca histórica é totalmente compatível com um planeta mais quente, com oceanos mais quentes. O El Niño, ano passado, ajudou a secar, né, nesse final de ano, a última estação chuvosa, inibiu a chuva na Amazônia, e a gente está vivendo um momento em que o Oceano Atlântico Norte está muito quente também. Sempre que o Oceano Atlântico Norte está muito quente, ele também induz seca na Amazônia. Como? Rapidamente, né? Como é que é a água quente lá? Onde a água está mais quente, o ar quente ele é mais leve, ele tende a flutuar, a subir. E o ar não sobe e vai para o espaço, se perde. Se numa região está subindo mais ar, vai ter que descer mais ar em outra região. E pela circulação da atmosfera, o lugar onde esse ar está descendo é aqui em cima do Brasil. Onde o ar sobe, condensa, forma nuvens e chuva. Onde o ar desce, inibe a formação de chuvas. Então essa é uma das principais explicações para a seca que a gente está vivendo e secas mais frequentes ao longo do tempo. Então esse cenário totalmente compatível com um planeta mais quente e um planeta mais quente, como a gente já falou aqui, totalmente compatível com esse aumento de gases de efeito estufa que tem sido gases produzidos pela atividade industrial humana. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande oportunidade. Aqui no Brasil, nós, como o país com a maior biodiversidade do planeta, a maior parte das nossas emissões vem das queimadas. Quase 50% das emissões. Então, dentro desses tratados de redução de emissões, a gente tem uma tarefa que é mais simples, é muito mais fácil para a gente reduzir. Sim. É só acabar com o desmatamento, né? E, possivelmente, começar a replantar. Né? Tem estudos que mostram já há décadas, a Embrapa, por exemplo, que uma agricultura regenerativa, que aproveita melhor a natureza sem destruir, replantando, né? Alternando áreas de pastagem com áreas de floresta, ela pode ser... primeiro que plantando, você vai absorver CO2, vai contribuir para minimizar o efeito de aquecimento do planeta. E depois esse tipo de agricultura, apesar de ter um investimento maior no início, ela pode ser mais lucrativa a longo prazo. Tem atividades também, iniciativas que estão sendo feitas na Amazônia para uma economia sócio-biossustentável, né? A sócio-bioeconomia de floresta em pé. Então você consegue reflorestar o arco do desmatamento ali no sul, sudeste da Amazônia, sudoeste, aqui Rondônia, norte do Mato Grosso, Pará. E nessas áreas você planta frutas que já são utilizadas para uma atividade econômica, né? O cacau, o açaí, cupuaçu, buriti e outros, que fizeram com que agricultores daquela região conseguissem sair da classe pobre para uma classe média. Isso é muito raro de acontecer no Brasil. Então tem iniciativas, tem mecanismos, tem modos de a gente crescer, da gente enriquecer com um país com essa riqueza de biodiversidade, pode ser uma potência tropical no planeta, contribuindo para o clima e crescendo economicamente, fazendo com que todos possam aumentar suas riquezas, viver com mais qualidade e um planeta mais sustentável. É possível, né? É possível, tem como. E a gente tem tanto para isso, né? A gente também tem um depoimento que você estava falando da saúde e a gente pediu para o nosso pneumo, o Dr. Rodrigo, falar um pouquinho sobre o que acontece com a nossa saúde nessa época das queimadas. Dá uma olhada. Olá, eu sou Rodrigo Santiago, eu sou pneumologista e eu vou falar um pouquinho sobre essa péssima qualidade do ar que a gente vem tendo agora, principalmente em São Paulo, capital, em decorrência da poluição que a gente já tinha na cidade, realmente, agora com esse momento de baixa umidade relativa do ar e com todas essas queimadas que vem vindo também, toda essa fumaça e fuligem do interior de São Paulo, principalmente, né? E realmente essa fumaça, através dessa fuligem, realmente é perigosíssima para o sistema cardiovascular e pulmonar, principalmente das pessoas, né? O que acontece é o seguinte, com toda essa fuligem, esse material particulado, como eu falei, leva isso tudo a um processo inflamatório sistêmico, que acomete o corpo todo, não só os pulmões e o nosso trato respiratório. Também vai ter acometimento principalmente do sistema cardiovascular, cardiocirculatório, aumentando também risco de infarto e derrame cerebral. Então, a gente tem que também tomar muito cuidado com as crianças e os idosos, né? essas pessoas das extremidades, né? Bom, as dicas que a gente pode passar são bem clássicas, na verdade, né? Beber bastante água, tá? Cadê?
beber bastante água, se hidratar é importantíssimo nesse momento. O nosso corpo está pedindo isso, a gente precisa beber água para ajudar a hidratar, inclusive os seios da face. Então, nesse sentido também, lavagem nasal, pode ser com soro fisiológico, pode ser com esses outros águas salinas, né, também quando o nariz está muito entupido. Então, lavagem nasal é importantíssimo para todo mundo. Umidificador. O ambiente está muito seco, né? Então quem não tiver de repente um umidificador, pode colocar uma bacia de água, uma toalha molhada, mas lembrando que o umidificador não pode ficar mais do que 3, 4 horas ligado, porque você não pode umidificar demais e umedecer, inclusive, o ambiente, podendo dar mofo, bolor na parede, aí pode trazer até outros problemas também. Para algumas pessoas, principalmente que possam ter um contato mais direto com o local mais poluído, né, ou das fumaças, máscara pode ser útil. Evitar o tabagismo, isso é óbvio para todo mundo, tá? Quem fuma, tentar parar, né, mas quem não fuma, nem comece com isso. Para as pessoas que já têm doenças crônicas, manter suas doenças bem controladinhas. Eu disse que também pode ter problemas cardiológicos, né, cardiocirculatórios, então hipertensos, diabéticos, quem tem problema de colesterol alto, tratar direitinho, manter sua doença bem controlada, sua doença crônica bem controlada e, obviamente, as pessoas que têm as suas doenças respiratórias crônicas, né, manter o uso adequado e correto conforme as orientações do seu pneumologista, do seu médico especialista, as pessoas que têm asma, que têm DPLC, que geralmente estão com medicações inalatórias, né, medicações de uso contínuo para manter o bom controle do seu trato respiratório, né, das suas doenças crônicas, e vacinação, manter a vacinação em dia. Basta já essa exposição, essa poluição toda que a gente está tendo, com grande chance de ter alguma inflamação, até uma infecção. Se a gente também tiver suscetível a outros micro-organismos, né, seja vírus, seja bactéria, é pior. Então, temos várias medicações aí, várias vacinações disponíveis, tanto pelo SUS quanto pela rede privada, para poder deixar as pessoas bem controladas e bem protegidas nesse sentido. Obrigada, doutor, pelas informações. Giovanni, o que a gente pode fazer? Olha, nesse momento, a gente tem que pensar que tudo isso tem uma contribuição nossa, né? Como cidadão, um momento em que a gente está às vésperas da eleição, né? Olhar se o candidato que você está escolhendo tem uma preocupação com esse tema, né? Está na pauta dele, ele já falou sobre isso, né? Ele está preocupado em trazer medidas para mitigar isso daí que a gente está vendo. E coisas simples do dia a dia. É um hábito, não só na agricultura, esse manejo de colocar o fogo, mas muitas pessoas, né, varrem ali as folhas do quintal de casa, né, e lá no fundo do quintal coloca fogo nesse lixo, e com esse tempo seco, esse fogo se propaga e se alastra, né? Então, medidas que o cidadão pode tomar em si. E depois cobrar das autoridades essas medidas, essa preocupação, para que a gente possa ter cada vez mais uma economia que emita menos, usando energias renováveis. Eu falei que 50% é do desmatamento, né? Aí tem outros 20, 25% que é da agricultura e pecuária, e a gente já falou que tem a pecuária, a agropecuária regenerativa, que vai diminuir essas emissões, e tem os veículos, né, nas cidades. Então a gente já vê um aumento no número de veículos elétricos, né, e tomara que isso continue aumentando para a gente diminuir as emissões, não só por conta do aquecimento do planeta, mas a qualidade do ar, né? O próprio escapamento do carro está emitindo fumaça ali e poluentes que atrapalham a gente, né? Então essas medidas elas vão ajudar. E a gente, como consumidor, ter a preocupação de consumir de produtos e de empresas, marcas que estão preocupadas em produzirem de uma forma sustentável, emitindo menos. Muitas empresas já colocam suas metas de até 2030, 2025, né, de zerar não só as suas emissões, mas as emissões dos seus fornecedores também, de toda a cadeia de produção, né? Então a gente ficar um pouco mais consciente dessa questão, procurar se informar, na hora de votar, na hora de consumir, na hora de cobrar ações que possam mitigar e melhorar o clima, melhorar a nossa qualidade de vida. Com certeza. Perfeito. Giovanni, que aula, Bom, né? Venha mais vezes, por favor, para que a gente compreenda melhor. Acho que quanto mais informação a gente tem, né, mais a gente pode solucionar os problemas com ações que muitas vezes são simples, que cada um pode fazer, né? E cada um fazendo. É um tema complexo, né? Às vezes é difícil de entender e aos poucos a gente vai trazendo. A ciência mesmo ainda está estudando, analisando. Por exemplo, nos últimos 12 meses a gente teve a temperatura do planeta mais do que 1,5 graus
acima da média do período pré-industrial. Isso esperava-se que aconteceria só lá para 2030. Olha só. Aconteceu antes do tempo, está esquentando ainda mais rápido do que se esperava, né? E o aumento de CO2 não explica. De 22 para 23 aumentou 1,5% as emissões de CO2, quando devia diminuir, né? Está aumentando. Mas mesmo assim, só isso não explica. Os oceanos aqueceram também, se aqueceram muito mais do que o esperado. Então a ciência também está buscando explicar. E à medida que o conhecimento vai avançando, a gente traz essas novas descobertas. Muito obrigada, perfeito, muito bom, minha gente. Você de casa, tem mais dúvidas? Fala pra gente, Giovanni volta outras vezes para explicar mais para você aí de casa, viu? Mas consciência, informação, a gente tem um monte hoje, dá pra gente ficar bem melhor nessa situação toda e cuidar do nosso presente e do nosso futuro, né? Obrigada mais uma vez, Giovanni. Obrigado. Foi ótimo, viu?